meu papel aqui é só dar-vos as boas-vindas. Bem-vindos à Casa da Liberdade. Sintam-se em vossa casa. Vamos iniciar as nossas atividades no âmbito do Festival Literário 5L. É o segundo ano em que fomos convidados e decidimos participar e vamos começar hoje com esta conversa sobre a liberdade. Os meus agradecimentos aos dois palestrantes, conversadores, que vêm aceitar o nosso convite. É uma honra tê-los aqui e bem-vindos a todos, espero que tudo corra bem. E agora pedia à secretária da direção, membro da direção, secretária, a Dulce Afonso, que é a responsável por esta organização, que fizesse o resto da despesa da conversa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom. Eu tenho aqui uma cábula, porque eu não consigo falar de improviso, portanto Sejam bem-vindos ao início deste ciclo de conversas que vamos ter aqui. E gostava de começar por vos dar um pequeno enquadramento do que é que vamos fazer aqui e deste ciclo que chamamos de Liberdades, que vai estar aqui até ao próximo domingo, todos os dias, entre quarta e domingo, no âmbito do Festival Literário de Lisboa, que iniciou hoje a sua segunda edição. Foi a partir deste festival que nasceu a ideia destas conversas. Fazia sentido para a Associação 25 de Abril que o tema fosse a liberdade. Ao longo destes 5 dias vamos ter 4 conversas sobre 4 das liberdades que uma sociedade democrática mais preza: a liberdade política, a liberdade criativa, a liberdade de movimentos e a liberdade de expressão. Também vamos ter, depois na sexta-feira, o lançamento de um livro. Vou roubar só mais um minuto para vos pôr só a par do programa e do que é que serão estas conversas. Vou deixar aqui os nossos convidados para o fim e começo pela conversa da manhã, às 4 horas da tarde. Vai ter como tema a liberdade criativa e vamos ter aqui a Teresa Coutinho, que é uma das mais interessantes atrizes e dramaturgas da atualidade, e a Gisela Casemiro, portuguesa, nascida em Bissau, escritora, poeta, artista, ativista. A Teresa e a Gisela vão refletir sobre como a arte, o teatro, a escrita e a poesia podem ser também armas para afirmarmos a liberdade de sermos quem somos, sem medo. Na sexta-feira, às 18 horas, não teremos uma conversa, mas teremos o lançamento do livro A Grande Aventura, de Mário Correia. É um livro sobre a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, por Sacadura Cabral e Gabo Coutinho, que faz este ano 100 anos, e a aventura é essa que nos abriu as portas de uma outra liberdade, que é a liberdade de circularmos entre continentes de uma maneira que antes nunca poderíamos. Depois, no sábado, às 17h30, temos uma conversa sobre liberdade de movimentos. Vamos ter aqui o Vítor Glanciano, jornalista cultural, mas também de reflexão política e social, e a Constança Urbano de Sousa, especialista em migrações e asilo, que conversarão a propósito dos fenómenos hoje incontornáveis das migrações económicas e sociais, dos refugiados de guerra e do direito à liberdade de movimentos de quem procura a sobrevivência e a dignidade. Finalmente, no domingo, também às 17h30, teremos a conversa sobre liberdade de expressão. Vamos ter aqui o Carlos Matos Gomes, capitão de Abril, escritor e investigador, com larga bibliografia académica e ficcional, e a Manuela Bocha Soares, jornalista política e social, que está há mais de 30 anos no Expresso e também escritora. Eles vão falar-nos sobre os perigos que corre a liberdade de expressão atualmente, a concentração dos mídias em grandes grupos económicos, os fenómenos das fake news, da censura, do cancelamento e, pronto, eventualmente o que mais nos ocorra vai ser uma conversa interessante. Portanto, apareçam, estas conversas vão valer muito a pena, de certeza. Eu também não sou suspeita para falar sobre isto. E vamos então, voltamos agora aqui à nossa conversa inaugural de hoje, cujo tema é a liberdade política.
Esta conversa foi pensada para ter como base este livro, As Sombras de uma Azinheira, do Álvaro Laborinho Lúcio, e que nos conta uma história de uma família que percorre os 45 anos anteriores e os 45 anos posteriores ao 25 de Abril. O Álvaro Laborinho Lúcio, como todos sabemos, fez carreira na magistratura, teve cargos políticos, mas eu gostava de salientar mais aqui o seu grande envolvimento cívico, como fundador e como dirigente de várias associações de solidariedade e, claro, conseguir ainda, para além disto tudo, ser escritor e ter vários romances publicados, que é um feito. O João Célio Silva é jornalista cultural e literário e digo por experiência própria que as suas propostas valem sempre muito a pena, ajudaram muitas vezes a escolher o que é que havia de ler, porque nunca conseguimos ler tudo o que queremos. É também escritor e tem várias obras publicadas de investigação e de ficção. Depois, no fim desta conversa, vamos abrir um espaçozinho para quem tiver questões para colocar. Agradeço muito aos dois estarem aqui, é uma honra e um prazer imenso receber-vos. E a questão que aqui vos deixo e com a qual me retiro é esta. Neste caminho de quase 5 décadas de democracia, o que fizemos da liberdade política, que uso lhe demos e lhe damos, que valor real lhe atribuímos. Obrigada. Passo aqui a palavra. Não sei se ao João ou ao Álvaro, é como entender. Responda já esta. Sim, de repente. Vamos fazer uma coisa. Isso foi o 16 de março e nós vamos preparar o 25 de abril para dizer. Mas aqui eu vou já fazer essa pergunta. Mas só acabar aqui a biografia do nosso convidado, Álvaro Laborinho Lúcio. Nasceu na Nazaré em 1941. E nós só conhecemos estas artes de justiça, mas ele também foi fundador do grupo Teatro da Nazaré. Portanto, é um homem, também um ator, e portanto, eu sou sincero que eu fiz muito trabalho na secção de política de Diário de Notícias e conhecia o Álvaro Laborinho Lúcio enquanto ministro, enquanto figura pública. E quando surgiu o primeiro romance dele, creio que é O Chamador, 2014, depois O Homem que Escrevia Azulejos, 2016, e O Beco da Liberdade, em 2019. E este é o quarto romance. Surpreendeu, porque não é normal que... É normal que as figuras públicas queiram publicar livros. Toda a gente quer publicar livros. Hoje em dia em Portugal deve ser a maior tragédia, toda a gente quer publicar livros. Mas no caso de o Álvaro Laborinho Lúcio, isso é diferente, porque uns resultam, inclusive, da sua própria experiência enquanto juiz, tem algumas histórias, mas depois ele consegue dar um salto e parte para a ficção. Quando eu li este livro para uma entrevista que fiz já há uns 2 meses e estou a ser sincero, fiquei surpreendido, não estava à espera, porque isto da narrativa, de encadear as coisas, é uma coisa muito complicada. Eu já tinha notado isso em livros anteriores, mas é difícil nós encontrarmos essa realidade em quem não nasceu escritor, mas se torna escritor. E isso é extremamente importante porque nos dá até uma outra leitura de como pode ser a escrita, uma outra forma de interpretar. A questão do ator eu já me tinha esquecido. Sou sincero que há pouco é que eu fui ver e vi que o Grupo Teatro da Nazaré, que era uma vila, creio que ainda é vila, uma vila conhecida pelos pescadores, e que hoje em dia isso não existe, é conhecida pelas ondas gigantes e entrou no mundo inteiro, todo mundo conhece a Nazaré. Assim, o Stanley Kubrick andou cá a fotografar e fez umas fotografias na Nazaré, que são fotografias impressionantes, aquela imagem que na minha idade a gente conhece das mulheres à espera dos barcos da pesca na praia, dos pescadores, e o Kubrick fez essas fotografias que são impressionantes. Agora, hoje em dia, eu já fui a Nazaré fazer reportagens, ainda me lembro de ter ido lá com o Mário Soares para a inauguração do Porto de Pesca, que era uma velha promessa de séculos,
e não é de séculos, mas de décadas. E a última vez que fui a Nazaré foi para entrevistar o Garrett McNamara, o homem que descobriu o canhão da Nazaré. Portanto, as realidades vão mudando eu vou começar aqui só por ler um pequeno trecho. Eu não sou grande declamador, portanto, o Álvaro Lavrinho de Música, que é ator, poderia fazê-lo melhor, mas eu é que vou fazer. Tenha cuidado com as revoluções definitivas e os amores absolutos. Olhe que nas revoluções, os ideais que animam as vitórias logo são atropelados pelo que vem a seguir. Todas têm os seus jacobinos e atrás de umas vêm outras. Foi assim com o liberalismo, foi assim com a República e o Estado Novo. Já vai assim com o vosso 25 de Abril, se não se acautela, não tarda, temos aí outra ditadura. Vamos então agora para aquela pergunta inicial. É preciso esclarecer que isto é dito no indivíduo também para Sim. Não contextualizei. Isso é o prato preferido dos jornalistas, é não contextualizar, que é para... Então, agora peço que faça outra vez a pergunta e avançamos. Porque eu não fico sem toda a parte. A pergunta é, no contexto destas quase 5 décadas de democracia, o que é que nós fizemos com a liberdade política que o 25 de Abril nos trouxe, que uso é que lhe temos dado, que damos atualmente e que valor real é que lhe atribuímos? Eu começo por dizer, como jurista, que ainda guarda disso alguns resquícios, é evidente que eu vou dizer tudo menos responder à pergunta. Mas espero, apesar de tudo, quando chegamos ao fim, tenhamos resposta para esta verdadeira pergunta. Eu tenho, evidentemente, que começar por vos cumprimentar a todas e a todos e por agradecer o convite que me permite estar aqui. Evidentemente, que isto que eu estou a dizer, agradecer a todas e a todos, agradecer o convite que me permite estar aqui, servir em qualquer local. Mas já não servir em qualquer local dizer que para mim, pessoalmente, é uma honra muito grande estar nesta casa. Por aquilo que ela é, pela memória que comporta, pela projeção que tem no futuro e pela relação que, pessoalmente, isso é uma coisa que releva mais na minha comunidade, tenho eu próprio também com o 25 de Abril, com o seu significado. De modo que é com honra e com emoção que estou aqui e quero agradecer-vos muito por esse convite. Quero, evidentemente, cumprimentar o Vasco Lourenço, o João Seixeiro, quero cumprimentar a Dulce. Estou a dizer assim que é para ver se me tratam todos a mim por algo, porque eu quero há tempos a ver se sou romancista, tratam-me de senhor conselheiro, que é a última coisa que se pode chamar um romancista, tratam-me de senhor conselheiro, não vem de impacto. A partir daqui, eu iria começar aos poucos a tentar responder à pergunta que me foi feita, mas não posso deixar, justamente porque é esta casa, e justamente porque é esta a matéria, não posso deixar de fazer uma passagem muito rápida, exatamente por este meu tempo de ator. Porque há um episódio que trata direitinho aqui e não é conhecido, ainda por cima. Havia um grupo de jovens naturais de Nazaré, uns que estudavam lá ainda, outros que estavam a estudar nos anos outros, em Coimbra, sobretudo, era assim, na Universidade desses, outros que estavam ainda lá, porque eram um pouco mais novos que nós. E os jovens criaram um clube académico da Nazaré, que começou por organizar, entre outras coisas, espetáculos de teatro. E como é que eram os espetáculos de teatro? Eram sempre do mesmo modelo, uma primeira peça de caráter local, não havia ainda as ondas atuais, só havia as antigas, e as antigas chamavam a coisas bastante diferentes, nem tão diferentes como isso, mas enfim, não vamos agora estar a termos aí. Mas havia, a Nazaré tem um caráter muito especial, as pessoas da Nazaré têm um caráter, bom ou mau, não estou a definir a qualidade do caráter, mas a afirmação do caráter, de tal maneira, quando eu fui Ministro da República para os Açores, o Dr. Jorge Sampaio, quando me perguntou se eu aceitava ser Ministro da República dos Açores, perguntou-me se eu tinha alguma experiência de regiões autónomas, e eu disse, então não tenho só presidente, eu sou da Nazaré. E, portanto, esse caráter permitia que a primeira parte dos espetáculos fosse assim. Ainda por cima, quem escrevia os textos era um empregado de café, um homem
um trabalhador, como qualquer outro, uma pessoa comum, não estava ligada a nós diretamente, como estudante, mas tinha uma sensibilidade muito grande, uma criatividade muito grande e uma imensa capacidade para ouvir, o que permitia que os textos que ele escrevia fossem não só apresentáveis, como fossem apresentáveis com muita qualidade. Depois havia uma segunda peça, que era uma peça de teatro moderno. Tinha surgido o Teatro Comunidade de Lisboa, a encenação estava aos pés de grandes espaços, e nessa altura, nós, estudantes, queríamos apresentar peças da modernidade andando, e portanto, era o José Brecha, era o Francisco Rebelo, coisa que não era fácil, inclusivamente, de levar ao entendimento das pessoas da Nazaré, que iam assistir ao espetáculo e que nunca tinham visto tal coisa. E a terceira parte, para concluir isto tudo, era o que então se chamava um ato de realidade, em que havia uma data de colegas nossos, rapazes e raparigas, que cantavam, ou reclamavam, ou tocavam alguma coisa, e era preciso escrever um texto que fosse razoavelmente divertido e que ligasse aquelas entradas e saídas de cena para dar alguma dinâmica e movimento de cena à última. Eu estava encarregado de fazer esse texto. Há um belo dia em que o espetáculo está designado, era uma peça de caráter local, não me recordo agora qual, julgo que era Sexta-feira de Paixão, não tenho certeza. A segunda peça era O Mundo Começa às 5h47, do Luís Francisco Rebelo, e a terceira era a minha, que tinha um título, eu agora peço imensa desculpa, que façam o favor de não ser demasiado exigentes, porque aquilo era a parte para agradar a toda a gente, e então era Dona Micas Casamenteiro, passava-se numa casa muito abusada, onde os homens tinham desaparecido todos, tinham ficado as senhoras da casa, e aquilo ia andando para aqui e para lá, e faziam grandes trapalhadas, apareciam os que cantavam, mas no fim era preciso acabar aquilo de qualquer maneira, e eu casava as senhoras com os criados, que era a maneira de resolver aquilo e deixar. Por que é que eu estou a contar isto? 3 ou 4 dias antes do espetáculo, recebemos a informação do Secretariado Nacional de Informação, do seguinte, a dizer que era necessário que o responsável pelo espetáculo se apresentasse em Lisboa, porque havia uma informação que era preciso. E aí vi eu, mais 2, e faz ao Secretariado Nacional de Informação. E dizem-nos, o espetáculo está proibido. A primeira peça vai levar, a segunda não, porque tudo o que foi escrito por Luís Francisco Rebelo vem a ser escrito está adotado no sentido. E a terceira parte é uma peça de inspiração bolsonarista. Eu tinha sido só eu a escrever aquilo, eu disse, ai sim, mas está agora. Então lá percebi, claro, as casar as patroas, os criados, garantia forçada de chegar à igualdade. Vamos falar de Nazaré, e porquê é que eu estou a contar a história? Porque agora, a partir daqui, e há um instante, a partir daqui é que a história tem um livro especial. Chegámos a Nazaré e fomos falar com o Presidente da Câmara, que era simultaneamente o Capitão do Porto, um nome que até provavelmente é conhecido por vós, não perceber, e que era muito apoiante das nossas atividades e da nossa ação. Até porque com o dinheiro que resultava dali, fazíamos casas para o bairro social, e isso foi-se conseguindo fazer. E contámos o que se passava. E ele disse-nos, vocês vão fazer o espetáculo. Todo. Então, mas nós já temos aqui a carta dos outros a dizer que não se pode. A inspeção dos espetáculos aqui, com o secretariado aqui, o secretariado municipal, já disse que vai estar presente. Vocês vão fazer o espetáculo tal como está combinado. A única coisa que vai acontecer de novo é que eu é que vou ser o porteiro. Bom, pronto, está bem. O senhor diz que é assim, muito bem. Fizemos o espetáculo todo inteiro, 2 vezes. Uma noite e outra noite. Não aconteceu nada. Nós achamos muito estranho, não havia polícia, não havia guarda republicana, não apareceu ninguém. E só mais tarde é que ele nos disse, a Nazaré, 2 ou 3 quilómetros fora da Nazaré, já no Conselho de Alcobaça, existe uma povoação conhecida pela Cela Velha, onde o general Roberto Delgado tinha uma residência de férias. Então o Presidente da Câmara chamou todas as forças policiais e parapoliciais que existiam na Nazaré e disse-lhes, há informação de uma reunião conspirativa que veio para em casa de Roberto Delgado e de onde pode sair um movimento cuja expansão ninguém sabe qual é. Portanto, eu quero tudo o que fosse autoridades policiais, etc. Portanto, foi bombeiros, foi polícia, foi tudo para a Cela Velha, 2 noites,
Ao fim da primeira noite chegou a informação de que ainda não se notava a bomba. E então, enquanto as autoridades estavam a prevenir aquilo que podia ser a tragédia do país, nós fizemos direitinho o nosso espetáculo de uma ponta a outra. Ora, eu acho que isto é uma excelente história para se contar nesta casa. E na sequência daquilo que eu não estava preparado para fazer, mas é esta minha chamada como acabei. A única coisa que aconteceu nesse espetáculo que podia ser menos agradável é que um dos nossos colegas estava mal feito, acho que quis sair um pouco mais cedo porque tinha que representar nos papéis, ao querer sair mais cedo violou uma norma qualquer e ficou detido. E então lá conseguiu arranjar maneira lá nos telefonar a dizer que ele não podia e tivemos que dizer a correr um colega nosso que fizesse o papel dele que ele nunca tinha feito. Felizmente era o papel de uma pessoa que se levantava no público a protestar contra o que estava a passar no palco e difícil foi conseguir que nós no palco não nos ríssemos da invencionice que ele fez durante aquele tempo todo. Era um papel que podia demorar 2 minutos, demorou para 5 ou 6, uma vez que ele não o sabia, e inventou tudo o que passava para a cabeça e passou a ser mais um a participar ativamente nas nossas atividades de natureza cultural, artística e cénica. Eu gostaria muito de responder à sua pergunta, mas depois de ter falado desse tempo não faz sentido agora continuar e, portanto, eu iria talvez conversar e depois não. Já lá iremos também. Muitíssimo obrigado. Não, mas ele fala. Sim, sim. Nós temos que resumir que este é o seu romance sobre o 25 de Abril. A propósito do 25 de Abril. Mas ele trata todas estas 255 páginas, regride de 45 anos e avança mais 25 anos. Mais 45. Adiantou-se àquilo que vai ser, em princípio, uma inundação de livros sobre o 25 de Abril, ou tinha chegado a hora de escrever este livro? Talvez as duas coisas, embora... Talvez... Eu não sei... Não, desde que esteja só um ligado não há problema. O problema é que está os dois. Sim? Não, eu vou dizer qual foi a motivação que me levou a escrever e depois enquadramos na alternativa. Eu escrevi os 3 primeiros romances, isto tem aqui uma cadeia, mas também é rápido explicá-lo, porque eu escrevo o primeiro romance muito contido, muito, como é que eu ia dizer, muito escrito, muito defensivo. Ele parte de muitos casos concretos e muitas figuras concretas e, portanto, a ficção é sempre feita ali navegando à bolina, porque eu tenho sempre a possibilidade de me suportar no real e é mais fácil depois trabalhar a partir do real para ficcionar a partir do real. O segundo já não, o terceiro também já não, eles vão abrindo progressivamente e vão-me sentindo melhor a escrever ficção e aqui eu acho que estava, pelo menos senti-me em condições, não estou a dizer que estou a escrever ficção boa, estou a escrever ficção. Eu senti que já tinha pulso para escrever, depois se isso fosse uma mão Garcia. Mas enfim, e nessa altura eu alimentei uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, que era a de escrever um romance inspirado no 25 de Abril. Como é que ele surge depois para desencadear a escrita? Surge no início da pandemia, no primeiro confinamento que eu começo a escrever o romance. E faço para mim um propósito. Eu não quero escrever sobre a pandemia. Não quero fazer ficção sobre a pandemia por nada, mas porque não quero ser influenciado por ela. Quer dizer, não quero ser já contaminado, ainda ela não chegou e já estou contaminado e escrever sobre ela. E por isso, 45 anos depois do 25 de Abril, ficam antes ainda do início da pandemia. Mas escrevi todo durante a pandemia. E a minha ideia era esta. Se eu fosse escrever inspirado no 25 de Abril, gostaria que ele fosse publicado já à vista dos 58 anos, mas na altura dos 48 anos. E de alguma forma poder dizer de uma forma humilde, e eu peço descacetam que é mesmo assim,
Este é um contributo muito modesto, mas é o meu contributo para os 48 anos e para os 50 anos do 25 de Abril. E, portanto, isto foi, de certo modo, a motivação da oportunidade de escrever e de escolher este tema. Depois, a maneira de o tratar, enfim, lá iremos, está tudo bem, sim, bem? A maneira de o tratar é já uma coisa diferente, porque também não queria, porque isso também não me parecia bem, não me interessava fazer um romance histórico. E, portanto, este livro é um romance. Eu tenho dito, é um romance total, como diz, foi dito há dias numa entrevista, a entrevistadora, ela própria classificou o romance assim, é um romance total, com as regras próprias do romance, é um romance. Quem gosta de histórias tem que uma história, não tem que ter problema nenhum. Quem gosta de, a partir das histórias, ir mais longe, ir andando, eu acho que ele tem, pelo menos a minha intenção é que ele tem uma segunda, uma terceira, eventualmente uma quarta leitura. O que é interessante para quem lê, e ainda por cima, em termos de constrangimentos económicos, é fácil, porque cada vez que se lê outra vez, poupa-se ler. De qualquer modo, assim, este livro tem uma estrutura muito especial. É uma estrutura pensada, eu não vou desvendar nada, mas há alguém que nasce e alguém que desaparece. Sim, mas pode-se desvendar muita coisa. Então, deixa isso para o E, portanto, este livro não é um livro que vá correndo só ao correr da pena. Ele tem alguma estrutura pensada e, a partir disso, sim, pode correr conforme se vai inspirando. Mas há um ponto que marca o livro. Isso foi de propósito. Sim, foi claro. Não, há um ponto que marca o livro e, vamos lá ver, eu tenho muito gosto em tornar públicas convosco as minhas inquietações e as minhas dúvidas e até os bastidores da escrita, não tem problema nenhum nisso. Eu se calhar até gosto, porque quando estou a falar disto, rapaz, não tenho um bocado de ideia que até sou escritor, depois quando fico sozinho é que é mais complicado, porque eu ainda não atingi esse ponto de narcisismo. Mas a ideia é um bocado esta. Escrever só o 25 de Abril também, mas como? Essa é que é a questão, é quando nos sentamos, mas está bem, mas como? Não é quando nos sentamos, porque eu isto tem que fazer muito antes de me sentar. Mas eu vou fazer, mas como é que eu vou criar isso? E há aqui sempre o risco de fazer uma coisa muito final, muito déjà vu. E eu achei que eu precisava de encontrar um acontecimento que marcasse o próprio dia 25 de Abril e que fosse um acontecimento fora da circunstância do 25 de Abril. Porque isso é que era fundamental. Se eu queria andar 45 anos para trás e 45 anos para a frente, eu tinha, de certo modo, bater no 25 de Abril e fazer espirrar 45 anos para um lado e 45 anos para o outro. E como é que isso foi concebido antes de começar a escrever? Foi criando um casal, marido e mulher, com 40 e tal anos, militantes comunistas, antes do 25 de Abril, e que tinham dois sonhos, que em princípio iam progressivamente desistir na realidade, que era, por um lado, derrubar o regime, por outro lado, ter um filho. E não havia maneira. A certa altura, a hipótese do filho começa a tornar-se possível, porque ela, a mulher, engravida. E é na noite de 24 para 25 que a mulher chama o marido e lhe diz, olha, vamos embora, que é agora. E há, aliás, o primeiro capítulo, há ali uma passagem, e essas é que são depois muito divertidas para quem escreve, que são momentos em que a gente não sabe o que ela está a dizer ao marido e o que é que o marido está a ouvir dela, porque é agora, ou sobretudo o que é que o leitor está a pensar que eles estão a dizer, tendo em conta que o leitor é dos dois o único santo que vai haver 25 de Abril, porque eles ficam. E é quando vão para a maternidade, eles de repente ligam a rádio e ouvem o Zé Cafuz, e por aí lá, e por aí lá, e orando a Vila Moreira, mas que é isto é por magia, estou agora a acontecer há tanto tempo e tal. E de facto é isso que vai acontecer. Portanto, naquele dia vai nascer o filho e vai derrubar-se o regime. Só que a mulher morreu no parto. Pronto. E esse é que é o tal. Este é que é o momento não é o outro. Agora reparem, se o romance fosse escrito nesta sequência, eu tinha garantido uma telenovela a passar na TVI ou na CMTV, eu estava garantido. As pessoas a chorar lá em casa e todas a bater palma. Portanto, isso não podia ser assim. Ora bem, quando a mulher morre, isto tem uma simbologia. É que aquele casal era já mais do que um casal, já era um casal na ficção. E nesta história ficcionada, aquele casal tem um objetivo, olha, tem dois objetivos. Não se realizando para os dois objetivos, um deles não pode manter-se. E então, aquele pai, ao dar-se conta da morte da mulher,
abandona tudo, deixa a revolução, vai para a aldeia, deixa a filha e vai viver para a aldeia, onde ele vai passar todos os 45 anos anteriores e os atuais até agora, em que ele vai rememorando tudo o que foi a sua vida durante esses 45 anos. A aldeia vai-se perdendo, a certa altura já não há ninguém, fica só ele acaba por ir viver para o cemitério, na segunda parte do livro, e ela fica a falar com os mortos, etc. Por sua vez, a filha vai crescer toda no 25 de Abril, a partir do 25 de Abril, com os tios, a irmã do pai e do marido dela, em Lisboa. Ele vai para o Alto Alentejo, para uma aldeia do Alto Alentejo, o pai, ela fica em Lisboa, e portanto há logo aqui também não diria um conflito, mas uma disfunção entre os espaços onde cada um vai desenvolver a sua participação no livro. E ela, enquanto o pai tinha a certeza de tudo e tem a certeza da perda de tudo, a filha não tem a certeza de nada. No fim de contas, quem sou eu? O que é isto? O que é que me aconteceu? Quem sou eu? Como é que eu vou crescer? Como é que são as minhas inquietações? Tenho a dúvida de saber se o 25 de Abril é o dia do nascimento dela ou o dia de uma revolução. Ela diz o ciclo de parida por uma revolução, sem mãe. Portanto, ela passa aos 45 anos a querer saber quem é, à procura da sua identidade. E, portanto, se quiser, eu agora paro aqui para não dizer tudo, se quiser, nós podemos, isso não fica fora do meu espírito, mas não está nada dito no livro, nós podemos ver no pai e na memória do pai o Portugal antes do 25 de Abril e ver na filha e nas inquietações da filha o Portugal após o 25 de Abril. Ela, por exemplo, em vários momentos diz uma coisa que eu acho que é importante trazer à reflexão dos 50 anos. Ela várias vezes diz: não me interessam os festejos, interessa-me celebrar, eu adiro ao ideal do 25 de Abril, mas quero celebrá-lo na projeção dos 50 anos que estão para vir. Ela não diz assim, mas a ideia é essa. E, portanto, eu não quero que o 25 de Abril passe a ser igual ao 5 de Outubro. E ela, para saber isso, vai uma vez a umas cerimónias do 5 de Outubro e diz: eu não quero isto, não quero isto reduzido a um grupo de pessoas que levam umas florzinhas, umas coroas de flores e fazem uma coisa que já ninguém liga. E, portanto, aqui também o livro é todo ele um questionamento sobre, não é sobre o 25 de Abril, isso jamais, nunca, em tempo algum, mas o questionamento do modo como nós estamos com o 25 de Abril. E porque eu estou a ver ali dois mais jovens, e lá atrás também, eu gostava de dizer um dia, eu tenho uma ilusão, só posso dizer assim, é que este livro seja tão lido por aqueles que se vão encontrar no antes do 25 de Abril, não ideologicamente, podem se encontrar à vontade no livro, sem qualquer problema, como com os que estão hoje a seguir ao 25 de Abril. E eu julgo que era muito importante que os jovens o lessem também, porque eu julgo poder dizer, e aqui o João vai me permitir isso e testemunhar se isso é assim ou não, que qualquer pessoa que leia o livro, desta maneira ou daquela, porque está a favor ou contra, vai encontrar pessoas com quem se identifica, ou vai encontrar situações com as quais ou se identifica ou que repugna ter à sua frente. E, portanto, eu acho que é um livro que não tem leitores de fora dele. É um livro cuja leitura pressupõe sempre a participação do leitor necessariamente nele. E isso eu gostava que acontecesse, e gostava que, se fosse assim, os leitores tivessem tanto prazer a lê-lo como eu tive a escrever. Isso leva-nos à grande questão, que no meu entender, se há um pensamento coletivo sobre o 25 de Abril, ou se temos vários pensamentos, várias opiniões sobre o 25 de Abril. Depois de ter escrito o livro, de ter pensado o livro, essa era uma questão que o deve ter preocupado. Eu posso responder de uma forma muito clara. Na minha intenção, o livro não tem nenhum proselitismo, quer dizer, o autor não diz é assim que se deve pensar, em nenhuma circunstância. Eu libertei mesmo os personagens completamente. A única personagem que eu não libertei completamente, isto também tem uma certa graça do ponto de vista da forma. Quando estou a falar da graça, estou a dizer a graça que eu sinto. Isto não é obviamente universal, ninguém tem que sentir a graça que eu sinto. Estou a falar da minha graça. O que é, por exemplo, enquanto o João Aurélio, que é o pai, faz toda a sua passagem no livro, do princípio até ao último momento, toda como narrador participante, ele é que conta tudo, toda a parte da filha é contada em diálogo dela com o autor. Mas em diálogo não é apontado com dois pontos de tradução, é diálogo de parágrafo a parágrafo. No parágrafo é ela a contar, no outro parágrafo é o autor a contar, no outro é ela, no outro é ele, contando a mesma sequência, mas sempre contado pelos dois. E como é que isto explica? O livro tem um aspecto que me divertiu imenso também,
tem duas partes, isso não me divertiu nem deixou de divertir, mas o que me divertiu foi que entre a primeira parte e a segunda parte tem um intervalo. E que é um intervalo no qual o autor convida todas as personagens para uma almoçarada, para a casa dele. Os personagens vêm à casa do autor para uma almoçarada. Só que há duas que não vêm, o pai e a filha. O pai não vem, está furioso com o autor. Quem vem é o camarada dele de partido, o Honório, que diz ao autor, mas você também, você podia muito bem, escolhava de matar a mulher, você vai matar a mulher, agora queria que ele viesse. E meu senhor, o autor, então se ela tivesse que morrer, podia ter morrido dia 24 ou dia 26, agora dia 25. E podia não ter morrido, podia ter uma doença grave. Depois o autor diz-lhe, Honório, mas isto é um romance. E para um romance tem que ser assim, tem que ser assim. Pois está bem, mas eu não vejo disso logo. Diz lá que eu não vou, não estou com ele, não quer saber para nada. Portanto, verifica-se. A filha não vem porquê? Porque a filha tem um objetivo, a partir de certa altura, que é encontrar alguém que tenha nascido no dia 25 de abril de 1974. E alguém me disse que havia um engenheiro de Minas que vivia ali pelo centro do país e que tinha nascido no dia 25 de abril. E ela tinha combinado de ir ter com ele e disse ao doutor, olha, eu não vou, já combinei com o engenheiro, vou ter com ele para a segunda parte. E foi-se embora para a segunda parte e não veio. E nesse momento, o autor, ao falar com as outras personagens, tem um momento em que ele diz, o João Aurélio está bem, sei lá com ele. Mas a Catarina, eu não sei muito bem quem é a Catarina, vamos lá ver. E, portanto, é um pouco esta ideia que, de certo modo, responde ainda muito tenuamente à sua pergunta, que é que Portugal somos nós, depois de 25 de Abril ainda, e se calhar ainda andamos à procura também disso, o que não tem mal em si, não é? O que talvez valha a pena é pôr isto em consideração. Agora, a minha preocupação nunca foi induzir um caminho. Agora, também vos devo dizer com toda a franqueza que eu acho que se chega ao fim do livro e alguma coisa se perceberá daquilo que é a minha perspectiva perante as várias questões que eu ponho em dúvida. Inclusivamente, o livro tem outro aspecto, o livro tem a palavra fim, normalmente os romances têm, pois lá, fim, mas este tem depois uma coisinha que diz, depois do fim, e depois tem uma coisa entre parênteses que diz, para ser lido só no dia seguinte. Eu ainda não encontrei ninguém que tenha lido só no dia seguinte. Mas a ideia era essa, porque eu acho que aquele bocadinho, que no fundo é o quê? Aquele bocadinho é, o autor convida as personagens, agora escrevam vocês o romance. E as personagens levam isso a sério e levam ao autor o primeiro capítulo que já tem escrito. E esse primeiro capítulo que já tem escrito, para mim, autor, tem significado muito particular e importante para a compreensão do livro. Bastante importante. Mas para quem, no fundo, se envolve na história e gosta da história, acaba por não lhe dar essa importância, mas enfim, são aquelas tristezas que os autores têm, que nem sempre as pessoas os acompanharem até ao fim. Já agora só mais uma nota para não estar sempre a dizer a mesma coisa. A história do intervalo é muito marcada, lá vamos outra vez ao ator de teatro, é muito marcada por um envolvimento que eu tenho grande com toda a teoria do teatro de Brecht e com toda a panóplia de trabalhos de Brecht e com aquilo que no fundo ele instalou e que hoje é irrecusável, que é o efeito de estranhamento, que é o mais adequado dizer. Não dizer de distanciamento, mas é o efeito de estranhamento e o intervalo aqui é perfeitamente brechtiano, isto é, eu vou envolvido no romance, vou envolvido na história, de repente pongo o intervalo e parece o autor a falar com os personagens, para afinal coisa é isto. E portanto eu tenho precisado de falar que isto é ficção. Pronto, está bem, é ficção, mas agora vamos lá voltar outra vez à ficção. Portanto, como viram, eu diverti-me de grande a escrever. Mas eu penso que está na cabeça de todos nós uma pergunta. Quem é que mandou neste livro? Foram os personagens ou foi o autor? Eu quando escrevi o primeiro, o Chapador, eu tenho uma sogra, daquelas sogras canónicas. É muito mais velha que eu, está muito mais nova que eu, é chata que se farta, faz tudo o que ela quer e é absolutamente arrebentada. E um dia chegou a casa e disse-me, sabes, encontrei a Dona Florides, que me disse, Dona Ida, o seu giro, eu que tinha tão boa ideia dele. A senhora já viu as palavras que ele diz no livro. E de facto está lá uns vernáculos assim, um bocadinho mais originais. E a minha sogra disse, o meu genro nunca disse isso em parte nenhuma, nem no livro. Culpa é que ele tem que os personagens andem a dizer isso. Eu acho que isto é uma boa introdução para responder à questão que me põe.
Eu não sei, eu gostaria muito de dizer que não, que sou eu o autor, fui eu o autor que mandei sempre nas personagens. Mas isto não é verdadeiramente correto. Eu muitas vezes ouvi escritores dizer que os personagens se libertavam deles. Eu achava isto que era uma continuação da ficção. Mas olha, garanto-vos que é verdade. Garanto-vos que é verdade. Eu uma ou duas vezes de noite que tive que me levantar para ir agarrar João Aurélio. Já me mandava na cabeça e já ia para outra coisa que depois me levaria, provavelmente, a ter que ter posição, vamos dizer a palavra, ter que ter posição ideológica. E eu isto não queria. E portanto, quer dizer, toda a narrativa que eu faço é uma narrativa em que as pessoas me colam ou não à ideologia que está expressa no livro, mas eu estou fora. A minha sogra pode dizer, ele não tem nada a ver com isso. São só os personagens. Mas para isso era preciso de vez em quando agarrá-los. Por exemplo, há um momento no livro que curiosamente, quando me pegam para ler, eu escolho sempre esse, mas por razões puramente pessoais. Foi um momento de tensão grande a escrever este bocado. Porque eu acho que há temas que, mesmo na ficção, nos interpelam pelo lado ético. Nós temos que ter muito respeito por abordamos certos temas. E há aqui um tema que tem a ver com o envelhecimento do João Aurélio, quando ele sozinho está a olhar para si e a dar conta do que é o seu processo de envelhecimento. Há uma altura em que ele faz uma relação entre a solidão, a morte e a loucura, e ele vai por aí fora, enfim, tentando ele próprio elaborar sobre isso, que ele no fundo defende que a solidão é uma coisa que vem, pica e foge. Mas a solidão é como as abelhas, mas tem uma diferença, é que a abelha pica e morre por picadela. A solidão não, a solidão pica, vai embora, mas depois volta. Quando volta a ver seguido, já pica mais. Até que ele haver uma altura em que chega e que se instala definitivamente. E quando ela se instala definitivamente, então ela é o anúncio da morte. Mas ele diz, então, mostra lá que ele enlouquece antes da solidão chegar. Isto vai ser apanhado muito mais tarde, quando ele anda no cemitério a falar com os mortos. E quando toda a gente acha que o autor criou a ficção dele a falar com os mortos, eu acho que os leitores nessa altura já perceberam todos que eu criei a ficção dele a falar com os mortos, ele a certa altura para e diz assim, mas será que eu ando mesmo a falar com os mortos? Ou será que eu já enlouqueci mesmo? E isto coloca outra vez o leitor perante alguém que então enlouqueceu e que o que está a dizer já tem a ver mais com o campo da loucura e não com o campo. Enfim. E portanto, agora, eu quis sempre mandar neles. Como autor. Há, por exemplo, coisas que surgiram, claro, isso é verdade, há derivas que de vez em quando aparecem, que aparecem na decorrência da própria narrativa. A narrativa vai surgindo e a certa altura caminha para ali e o autor deixa assim, vai, não há problema. Depois voltam a encontrar-se e é preciso que haja coerência disso. Antes de ser o autor, foi ministro no governo de Cavaco Silva e foi ministro da República, ministro da Justiça no Cavaco Silva e ministro da República para os Açores com Sampaio. Há uma ideologia de direita a inspirar um governo, há uma ideologia de esquerda a inspirar a presidência. Os livros conseguem conjugar essas experiências ou autonomizam-se? Os livros conseguem porque eu também consigo. Se eu não conseguisse, é que era complicado. Isso é que era difícil, depois tinha que fazer ali um trabalho complicado. Vamos lá. Eu não gosto muito de como é que eu ia dizer? Não gosto muito de fazer discursos autojustificativos, porque eu acho que as pessoas são de fase, e são como mostram. Elas depois têm a consciência de que são outra coisa, mas essa outra coisa é para elas. Eu vivo na vida delas e na intimidade delas. E as pessoas são como mostram, são aquilo que vêem. O que é que acontece? Eu já agora deixem-me só um bocadinho atrás, está bem? Porque eu comecei a minha vida mais pública, digamos assim, como diretor do Centro de Estudos Judiciários. Eu tinha sido diretor das Corporações Judiciárias, sabe? Mas vinha da minha carreira de magistrado, tranquilamente, e fui para o Centro de Estudos Judiciários. Eu no Centro de Estudos Judiciários, nessa altura, enfim, eu vivi um pouco isso no meu tempo, aquilo era uma casa muito aberta, coisas culturais, e lá nessa gente,
E eu convidava as pessoas todas, independentemente da sua vinculação partidária, política, ideológica, tal como for. E houve uma altura que me disseram: o ministro da Justiça ando muito preocupado, posta que tu és do PC, mas do PC queres do MD do PCDE, que era assim uma forma para as pessoas mais à direita, era uma maneira disfarçada de intelectualmente ser do PCP, e tal. Eu disse: não tenho que andar agora a dizer o que sou deste sim, não sei o quê. Mas sabes, até que a certa altura diz: sabes que ele diz: que são homens comunistas. E mas as coisas são todas. Eu agora muito, depois já Cardoso Pires, já tinha ido, José Saramago, mas já tinha ido. E o ministro chamou-me lá. Eu não vou dizer quem era o ministro, porque eu também não vou contar. O ministro chamou-me lá, muito simpático, e foi das coisas mais divertidas de dizer da minha vida, porque ele faz um discurso e tal, sim senhor, a autonomia, a maneira como dirige a Câmara, muito bem, sim senhor, e tal, depois faz uma pausa e diz: doutor, eu só lhe queria fazer um pedido. É que com as pessoas que levam lá, que seja pluralista. Eu disse ao Sr. Ministro: esteja descansado, que eu farto-me de logo para comunistas. De maneira que tive um grande sucesso. E portanto, eu sei onde estou do ponto de vista do pensamento político e do ponto de vista dos valores, e se quiserem dizer assim, do ponto de vista ideológico. Também sei que quando eu sou convidado para ir para o governo, sou convidado pelo Fernando Nogueira para ser secretário de Estado, e o Fernando Nogueira diz-me: você tem um discurso para a justiça, eu quero que eu venha executar. E ele depois nos diz, andar ali no lado, aquela coisa toda, eu disse várias coisas. Eu disse: olha, em primeiro lugar, eu nunca votei no PSD. Em segundo lugar, eu não aceito qualquer ideia de inscrição no partido. Em terceiro lugar, há uma coisa que eu pergunto que eu tenho que fazer: é se eu tenho condições para executar aquilo que eu digo é a minha visão da justiça. E eu lembro, isto é quase textual, ele perguntou: condições financeiras? Disse: não, isso assim não tenho. As condições políticas. E ele disse: tenho, sou eu que garanto. Bem, lá, disse: bem, quer dizer umas coisas, deixa-me lá ver, vamos lá ver. Há uma coisa que eu acho que é preciso dizer. O governo dessa altura tinha um núcleo com algum significado de gente que vinha da social-democracia, que era social-democrata. Nós não podemos falar de PSD agora e comparar com o PSD do início mesmo dos anos 90. Portanto, havia uma vertente social-democrata. E eu também devo dizer, quando eu me situei sempre foi aí, social-democracia. Agora depois eu me atrapalhei, porque toda a gente é social-democrata, quando está, não sei. Pronto, mas a minha era muito socialismo. Ninguém votava sempre no Partido Socialista, era o que eu tinha feito até aí. E a minha ideia era isso, o socialismo democrático, era por aí que eu me situava e onde eu me sentia. E bom, o secretário de Estado, a seguir àquela mudança toda, com o Ministro da Defesa sai, o Fernando Nogueira vai a correr para o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro chama-me a Belém, a São Bento, e diz-me: vai acontecer isto, eu queria que você fosse Ministro da Justiça. E eu disse: Sr. Primeiro-Ministro, mas já sei, quer saber se lhe dão as condições, não é? Eu disse: pois, eu disse: gostava de saber, agora até mais. Então, tem as condições, tal como foi dito outra vez, tem as condições. Bem, então pronto, então, se eu estou aqui, se tenho as condições, se a hipótese é de as realizar, vamos embora. Então está bem. Então eu digo que sim. E mesmo, olha, isso que eu é muito engraçado. Há duas coisas que ele diz, só me interessa uma, a outra que ele diz: não liguem, deitem fora, mas eu tenho que dizer a frase completa. Porque ele, quando conta a história do Ministro da Justiça, ele diz: avisaram que ele era de esquerda, mas que era um homem incompetente. E eu decidi convidá-lo. Pronto, a parte do competente, deixem cair, mas pronto. E portanto, foi assim: primeiro, inscrever-me no partido, nunca. Votar no partido, sim, enquanto lá estive, também mal parecia. E para mim foi sempre uma regra, para mim foi fundamental. Eu serei sempre leal até ao momento em que alguma coisa ponha em causa a minha consciência. Se houver, eu saio, ninguém sabe porquê, vou-me embora, ninguém precisa saber porquê, mas eu não serei desleal porque eu não posso estar aqui e fingir que não estou. Ainda hoje ninguém sabe porque é que eu saí da Assembleia da República, eu sei, pronto, acabou. Mas aconteceu que houve uma tomada de posição de acordo com a qual aquilo já não servia para aquilo que eu dizia, devia ser para a Justiça, pudesse ser tal, e portanto eu fiz a capicua, saí porque sim, e entrei porque sim, e saí porque não. Na parte final, sem problema. Quando foi a candidatura, já agora vai acabar a história toda, quando foi a candidatura do professor Cavaco Silva à presidência da República, ele convidou-me para fazer parte da Comissão Política,
E eu senti-me, eu fui Ministro da Justiça, seja o que for, eu quis ser Ministro da Justiça, aceitei, foi eu, eu estou de acordo, não vou dizer não. E fiz uma coisa que as pessoas julgam que não se pode fazer, mas até porque já tinha experiência de 2 ou 3 coisas anteriores, e disse, mas eu tenho que pôr, não sei se eu não gosto de pôr nas condições, eu tenho que pôr. Eu aceito fazer, aceito, sim senhor, fazer parte da sua comissão política, mas eu jamais direi mal do Dr. Jorge Sampaio durante a campanha. Isso aí eu não faço. Porque noutra circunstância qualquer, eu votaria Jorge Sampaio. Eu conheço bem, sei como é que faria isso. E um dia, na Rádio Renascença, e estas coisas passam, e como se sabe, muita gente mete para por dentro, há um dia na Rádio Renascença, não sei mais quem é por aqui, é um jornalista ou uma jornalista, não me recordo, me diz, é muito estranho porque você anda na campanha há não sei quanto tempo e nunca ouvimos fazer uma crítica ao candidato Jorge Sampaio. E eu, nesse dia, cheguei-me a convencer que não era capaz de ser inteligente. Porque eu disse, pois não, porque num país onde só há praticamente 2 candidatos, mal seria só um fosse um. Escapou, e as coisas aconteceram como aconteceram, e um dia o Cavaco Silva disse, não sei, se calhar é tinha razão, e nós não conseguimos dizer coisas para pronto. E pronto, e acabou, e evidentemente eu hoje não tenho ligação nenhuma para PSD, não saí da política completamente. Ninguém sabe o que é que eu saí, porque quando era miúdo ensinaram-me que era feio bater com as portas, e portanto eu saí e voltei para a magistratura tranquilamente. E portanto eu sinto-me perfeitamente bem comigo e com isto. Um dia perguntaram-me uma coisa mais assintosa. Como é que, mas você é esquerda ou direita? Tem que ser a esquerda ou direita. Eu digo, mas é evidente, é óbvio que eu sou esquerda, sempre fui esquerda, agora quando pergunta esquerda ou direita, eu só pergunto a esquerda com tanta força que eu não sei se chega aí. Portanto, é preciso saber como é que quer ou não quer, mas diga lá de maneira que perceba. Então, olha, faça de conta que está na garra no caminho de ferro. E vem lá um comboio com várias carruagens, uma delas está aos seus valores. Eu estou parado aqui, o comboio para ali, eu tenho que ir para lá, o comboio para ali, tenho que ir para ali, pronto. Eu preciso é estar onde estão os meus valores, e portanto, com isto, sinto-me bem. Tenho vivido assim até agora. E portanto, este é um livro honesto, está bem? É um livro honesto, não é? Agora, é evidente, isto que eu estou a dizer, sou eu a falar de mim. Em primeiro lugar, é bem possível que possa haver entre vós muitas pessoas que não concordam nada com este trajeto, então, mas isso é o direito que cada um tem. Agora, perguntaram, e eu acho que as pessoas, ou não respondem, ou se respondem, têm que responder com verdade. E mais uma vez volto ao princípio da minha intervenção, acho que não responder com verdade numa casa como esta, sobre uma pergunta dessas, deslegitimava completamente a minha presença aqui, portanto aí tem em primeira mão, a minha história política revelada em primeira mão. Só falta o pormenor porque é que saiu, porque é que bateu com a porta. Porque é que bateu com a porta? Não batia, gostou. Porque é que saiu? Porque é que saiu? Quer dizer, eu já disse isso uma vez ou duas, assim, não era nada. Houve 2 coisas que determinaram. Eu aceitei ir para o Parlamento porque aí tinha uma relação pessoal com o Fernando Nogueira. Aí foi mais uma relação pessoal com o Fernando Nogueira. Não era propriamente o que me interessava mais nessa altura, mas pronto, tudo bem, e havia um apoio a dar, vamos a isso. Havia em curso uma revisão constitucional que depois foi a que veio a acontecer em 97, mas que esteve a ser trabalhada em 95, e nessa revisão constitucional havia uma proposta do PSD, que eu tinha subscrito e tinha tido o apoio, então ainda, de Cavaco Silva, para uma revisão constitucional na área da justiça, que eu ainda hoje continuo a achar que é fundamental, e se não se fizer, continuamos a ter os problemas repetidos que a justiça tem. Era muito contestada pelos corpos internos da área da justiça, e era muito questionável, eu admito que sim, era muito questionável. Mas era aquele texto, e foi um texto que foi apresentado, aliás, consta das atas da Assembleia da República, com proposta do PSD em 95. Mas como não se fez a revisão, nessa altura ela se repercutiu apenas para 97, ainda em 95, mas já com a outra Constituição na Assembleia, o PSD apresenta outra proposta de revisão constitucional, a partir de uma comissão na qual eu também estava envolvido, e que, sem dizer nada, apresentou uma proposta de deixar de cair aquela parte toda. Pronto, eu no fundo ia estar ali para me levantar e para me sentar. Pronto, acabou, era legítimo. O PSD naquela altura entendeu que era outro caminho que devia seguir,
Da mesma maneira que também houve a iniciativa do PSD que foi aprovada, até nem sei se não foi por unanimidade, não sei, não posso garantir, mas que está na Constituição, que é a constitucionalização do segredo de justiça. O segredo de justiça não estava na Constituição, estava na legalidade, mas não estava na Constituição. E a noção que eu tive foi que a ideia era que o segredo de justiça, ao estar na Constituição, ia ter o mesmo valor que tem o direito à informação. E, portanto, em nenhuma circunstância se poderia violar o segredo de justiça, porque se violava o valor constitucional e, portanto, mesmo o direito à informação cedia para ter respeito do direito de justiça. Eu sempre entendi que o segredo de justiça tem a dimensão que tem, mas está longe de ser projetado por um valor semelhante ao direito à informação, e eu entendi que aquilo não era uma forma correta de trabalhar a Constituição e de entrar na Constituição. Aliás, é muito engraçado, porque o segredo de justiça está na Constituição, mas acontece uma coisa muito à portuguesa e está lá, mas ninguém, como se vê, não é? Como se vê. E, portanto, o que aconteceu é que o segredo de justiça antes era violado, mas era a lei ordinária que era violada, ao ter imposto a Constituição, agora é a Constituição que é violada, mas ninguém liga para isso. Também não é bom para a preservação da própria Constituição. E, portanto, eu achei que era um outro pensamento que ia surgindo por ali. E eu achei que saía discretamente. E como tenho estas manias, eu disse que eu sairia no segundo dia do Congresso do PSD. Queria saber porquê. E agora me perguntar porque era no segundo dia. Eu disse que no segundo dia já sabe que o atual líder vai sair e não sabe quem é o outro que foi depois. E eu livro-me de ter que andar a responder se foi contra este ou contra aquele que foi. E, portanto, vai conseguir sair e gostei a ponto. E foi embora. Vou fazer uma outra pergunta. Mas hoje estamos no princípio Ainda estamos, mas depois vamos para esta parte. A associação não se importa que haja perguntas da parte da plateia, portanto, pensem aí 2 ou 3 questões, estamos à vontade, que é para aquilo que eu não consegui pressionar, os senhores pressionam. Nós temos os historiadores têm aquela regra que dizem que é preciso esperar 50 anos sobre os acontecimentos para se poder escrever sobre eles, registá-los para a história. Portanto, a história mais recente, vamos pôr os 40 anos, os 50 anos, cabe ao romancista, é uma responsabilidade para o romancista, ou os historiadores não deviam colocar essa data como tal limite? Até porque muitas vezes as fontes perdem-se, os testemunhos perdem-se e a história fica mal contada. Eu isso não sei porque eu não escrevi como historiador, nem eu próprio sou historiador. E portanto, isso é o critério científico do historiador. Não vou eu engendrar uma resposta para a qual eu não tenho fundamento que legitima essa resposta. O que eu gostava de dizer é que para o ficcionista também tem que ter necessariamente compromissos com a realidade, que ele trata como sendo realidade. Isto é, este livro tem bocados da realidade, tem a Revolução da Marinha Grande, aliás há uma coincidência curiosa, porque a filha nasce no dia 25 de Abril e o pai dela nasceu no dia da volta da Marinha Grande. E é engraçado, porque eu não fiz isso de propósito. Aconteceu, eu precisei na trama do livro que o pai tivesse nascido naquele dia, porque lá está, quando nós escolhemos uma solução deste tipo, nós matamos uma data de páginas a explicar coisas que muitas vezes não cabem nos romances, que é uma chamada. Não, mas ele diz, nasceu naquele dia, e portanto no dia em que o filho fez anos, o pai fez um discurso sobre aquilo e ficou-se a saber como é que o pai funcionava, de onde vinha, etc. E estava aqui resolvido em meia página. Mas, e isto tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, eu andei a ver os jornais, andei a ver o que havia. Depois há outra coisa que na história é mais rentável do que na ficção, porque na ficção nós podemos ler dezenas e dezenas e dezenas de páginas e depois isso dá um parágrafo, ou às vezes dá uma linha só, mas aquilo não pode ser errado e portanto tem que ser certo. E depois há outra dimensão de verdade, que é agora isto que os escritores trabalham muito, que é a verosimilhança, e que no fundo é isto. Eu estabeleço com o leitor um pacto um pacto ficcional. Eu e o leitor percebemos, isto é ficção. Mas o que é isto? Esse isto tem que ser claro. E nesse isto tem que haver verosimilhança. Eu não posso estabelecer uma ficção e depois dentro da ficção ter coisas que não batem certas com aquilo que é a ficção. E aqui eu gostaria de poder deixar a ideia de que quer o João Aurélio, quer
rapariga, que se chama Catarina, não são personagens, eu diria, verosímeis na história real, mas são personagens verosímeis na ficção. Porque eu gostava de dizer que eles são os olhos através dos quais o escritor leu a realidade. E a realidade são os outros personagens todos. E são muitas. E julgo que posso dizer que possam ser interessantes. Depois há pequenos sinais que são apanhados ou não. Um deles, por exemplo, é quando o João Aurélio, já velho, ainda na aldeia, antes de ir para o cemitério, começa a sentir que já não, que alguma coisa já o vai atingindo, ele já começa a ter dificuldades de orientação, e há uma altura em que ele se perde na aldeia, e em vez de ir para a rua da casa dele, vai para uma outra rua e vai parar à praça, à praceta da aldeia. Praceta de onde saía agentes do contrabando, nomeadamente o avô dele, e em boa parte inicial o pai dele também, mas sobretudo o avô. E o que é que estava a acontecer nessa altura? Ele não reparou, não sabia, não deu por isso. O que estava a acontecer é uma coisa que acontece muito hoje, que é a rota do contrabando para turistas. Os turistas vão fazer a rota do contrabando. E à frente, um indivíduo com um megafone, venham daqui e tal, e ele chegou à praça, ainda pensou que era o avô que lá íamos, pelos seus 30, que eram em calções, ele achou aquilo estranho, mas eles iam dizer, venha atrás de mim, faça não sei o quê e tal, e ele lembrou-se das palavras de ordem que se gritavam na altura dos movimentos revolucionários, e há um momento em que ele próprio grita também. E aí eu não digo nada como autor, porque é ele que fala, está a dizer, eu grito. Eu gritei, ainda gritei 2 vezes, fascismo nunca mais, mas já ninguém ouvia. E este bocadinho em que ele diz fascismo nunca mais, mas já ninguém ouvia, talvez possa ser lido sem ser apenas por ele. E já tontinho. Mas isso, eu não sou o que digo, só se ele aqui. Já agora, desculpa. Uma nota, porque eu não posso deixar pendurada a pergunta do gentil da Lúcia. Eu vou só dizer, quando falamos de liberdade, eu vou só pôr a vossa consideração. Eu tenho até aqui pensado a falar com o autor do livro e só comigo próprio, uma vez que me perguntaram coisas que eu não costumo nada dizer. Mas não, já agora deixem-me só dizer isto, isto é importante. Eu, durante o tempo em que trabalhei junto ao PSD, nunca fui desleal e não renego nada disso. Não ando agora a querer fazer aqui uma lavagem, não tem nada a ver com isso. Eu fui, estive lá, fiz assim. Tenho um amigo no Nazaré que foi sempre militante, dirigente da UDP, a quem um dia disseram, pá, tão mal está nestes tipos de vida, não vejo onde está a ver o que ele faz. Pronto. E eu invoco sempre em legítima defesa. Bom, mas o que gostava de dizer era isto. Há hoje uma inquietação minha, e talvez esta inquietação tenha passado para a Catarina, quando eu falo das inquietações dela. Há hoje uma inquietação minha. Que é porque é que hoje vemos movimentos de luta, vemos ação política, vejo manifestações, mas hoje, estamos a falar na Europa, e aqui também, como é evidente, mas hoje não se vê manifestações em defesa da liberdade, no sentido próprio do termo, tal como nós conhecemos a luta pela liberdade anterior ao 25 de abril. E isso inquieta-me, não porque achasse que devia haver, porque não acho nem deste achar, precisava ter mais conhecimento, mas porque é uma resposta que se vai insinuando e cada vez se vai instalando mais em mim. É que hoje toda a gente sente que tem liberdade e, portanto, não precisa de lutar por ela, pela simples razão de que a liberdade hoje não corresponde ao poder. Corresponde apenas à aparência de poder. E a liberdade hoje não incomoda quem tem poder. E, portanto, as pessoas podem ser livres à vontade, que isso não incomoda ninguém. E porquê? Porque nós, com a maior das naturalidades, deixamos que o poder transitasse completamente do político para fora do político, enquanto nós nos íamos entretendo a dizer mal do político, dos políticos, etc. Alguns deles, posteriormente. Mas, enfim, mas fomos fazendo isto sempre, deixando que a poliarquia se instalasse, o que também não é um mal em si próprio, mas deixando, sobretudo, que esta relação entre o Estado, o poder, a democracia e a liberdade deixasse de ter uma linha de continuidade. Não há democracia sem Estado, nós temos que assentar nisto, não há democracia sem Estado, e não há Estado
em democracia, sem poder, porque é esse que, justamente porque é em democracia, se sente a legitimação do poder através do exercício da democracia, e para isso a liberdade é importante, porque essa liberdade é uma liberdade poderosa. A sensação que eu tenho é que não. Nós hoje somos... deixamos que as coisas fluam. Eu há dias, ainda ontem falei disso, não sei o que fazer aqui. Nós assistimos, ano passado, há 3 anos, não me recordo, acho que foi no ano passado, à aprovação na Assembleia da República de uma Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, na sequência da aprovação na Europa da Carta Europeia dos Direitos Humanos na Era Digital. E não nos damos conta, independentemente dos méritos do digital, nada disso está em causa, e da inteligência artificial não é nada disso está em causa, mas não nos damos conta de que talvez verdadeiramente o que nós devêssemos ter feito era ter aprovado uma Carta Portuguesa do digital na Era dos Direitos Humanos. Mas não, isto acontece com a desnaturalidade. O que significa que o digital é que já marca a era, e nós o que temos é que defender os direitos humanos por causa daquilo que esse poder novo vai. Então, alguém acredita que isso vai ser possível? Então, mas uma norma dessas, tínhamos nós no artigo 8º da Constituição de 1901, então, os direitos dos cidadãos estavam lá tudo. Agora, o problema era saber quem é que dava verdadeiramente aos cidadãos liberdade para poderem viver os seus direitos. E nós vamos deixando isto acontece. Por exemplo, mesmo a questão do digital, hoje há imensa literatura publicada sobre isto. E se é certo que isto é um progresso fantástico e que nós devemos apoiar, é um progresso instrumental. Outro dia diziam, você não pode falar com os miúdos, porque os miúdos são nativos digitais. Não são nada. Os miúdos não são nada nativos digitais. Ninguém nasce digital. Os miúdos são nativos na era em que os adultos os tornaram digitais, as transformaram-se em digitais. Mas eles nasceram analógicos. Então, eles chamam-se nativos digitais. E eles acreditam. Da mesma maneira que se diz que hoje é a geração mais qualificada do mundo, eles também acreditam. Talvez seja a mais diplomada do mundo, mas a mais qualificada é necessariamente. Nós temos milhões de slogans, vamos repetindo, com isso instala-se um poder difuso que não está no Estado, que não tem controle e que faz com que, na base, nós sejamos aquilo que muitos autores hoje vão dizer, provavelmente, um grupo de irrelevantes. Vamos fazer reuniões, vamos conversando uns com os outros, vamos discutir. Daí que veio o aluno, tenha dito lá, nos seus 300 anos de sepultura, João Aurélio, cuidado, olha, vocês aí tenham cuidado, porque isto pode vir aí uma ditadura. E há muita gente a escrever, eu não concordo com isso, mas há muita gente a escrever que as tecnologias de informação, as biotecnologias, sem um controle democrático, vão conseguir conduzir a uma ditadura digital. Nós precisamos de saber se isto é assim ou não, o que é que podemos fazer ou não podemos. Eu costumo sempre contar uma pequena história comigo, que eu acho que é para tranquilizar os espíritos e que é para ver que nós podemos ter alguma relação com este problema. Um dia na doente, fui lá fazer uma intervenção e uma menina perguntou-me se eu era eu, se ia fazer aquela intervenção. Disse que sim, perguntou-me, traz PowerPoint. Eu disse, não, amiga, só Power. E eu acho que é um pouco essa questão que se nos põe hoje, quer dizer, não é? Eu estou dominado completamente pelo PowerPoint e não posso espirrar sem pôr uma coisa em cima, mostrar as partículas dos filmes, ou quando eu quero uso o PowerPoint e quando não quero não uso. E isto pode ser extrapolado depois para todo este instrumental fantástico que está à nossa disposição. Agora, isto inverte tudo, e eu deixo de ser humano, e o humano não importa, e vamos deixando que essa dimensão complexa do humano, quer dizer, mas agora nós temos a promessa de acabar com o mal e de acabar com o incerto, porque o algoritmo, o grande algoritmo, virá dizer o que está sempre certo e o que é sempre bem. E se for assim, vou desencantar o Marquês de Sade e digo, pá, venha daí, vamos lá libertar o crime outra vez, não me digam que a maneira de salvar a humanidade é libertar o mal. Então, porque nós somos isso, nós somos esse misto, essa coisa fantástica que é a maior invenção de sempre, que são as pessoas. Então, agora, e isto é muito a resposta àquilo que perguntou. E é isso que eu digo. Vamos fazer a celebração, celebrar tudo, não nos esquecemos nunca das pessoas que fizeram isto, mas a melhor maneira hoje de celebrar verdadeiramente o 25 de Abril, a partir dos 50 anos, é projetar os 50 anos para a frente e projetarmos o 25 de Abril. Essa é a melhor celebração, porque se não fizermos assim, nós
não vamos ter muito mais tempo sem as coroas de flores e sem a mesma repetição sistemática dos tempos que andam lá para trás. Aliás, eu sinto bem isto, como nasci no dia 1 de dezembro, também sou acometido por essas coroas de flores todos os anos embaraçam para mim. Está aqui, logo no início de falar com a transparência, estava a dizer que a minha grande preocupação é a forma como o 25 de Abril vai ser falado, apresentado, porque as últimas páginas que eu tenho visto, as últimas notícias, não indiciam que não hajam, eu não gosto desta palavra, mas vou usar, um visionismo muito estranho em relação àquilo que se passou. A ideia que se tem hoje em dia pouco ou nada tem a ver com a realidade. Não, mas agora deixa-me só dizer, por exemplo, há dias fizeram uma pergunta que é uma pergunta muito legítima, que foi assim, tendo em conta o 25 de abril de 1974, o que é que ainda falta fazer? Esta pergunta é muito interessante, mas é muito perturbadora, porque não interessa nada saber o que é que falta fazer, porque isso corre o risco de nos levar ao 25 de abril de 74 e tentar ver hoje o que falta fazer daquilo que foi dito na altura que ia ser feito. Ora, hoje há muita coisa por fazer que já não tem que ver necessariamente com o 25 de abril, tem que ver com a projeção do 25 de abril, naquilo que nós, até porque esta é a forma de pegar a gente nova e de a meter a fazer isso. Ora, a ideia, eu estou aqui perante o Florencio, que está à vontade para dizer isto. Eu acho que ele é o primeiro a dizer, sim senhor, respeitem, celebrem, mesmo do ponto de vista da homenagem que se deve prestar às pessoas que fizeram isso, mas respeitar-nos completamente é manter-nos vivos para o futuro e não propriamente ver, pronto, estão ali aqueles fósseis que fizeram esta coisa, foi fantástico, qualquer dia vão-se embora, como nós todos vamos. Não pode ser assim. Nós temos que revigorar o 25 de abril e eu revigorar-se como? Lutando pela liberdade. A história da pobreza, por exemplo, isso que eu vou dizer pode parecer muito demagógico e pode até ser, eu não quero que seja. Mas que nós acabamos com a apartheid, acabou-se, eu ia dizer que se acabou com a escravatura, mas enfim, vamos considerar que também se acabou com a escravatura. Então, mas o acabar com a pobreza não tem de ser um desígnio político. Mas erradicar a pobreza não é fazer do 20%, mas é erradicar a pobreza. Porque a pobreza é uma indignidade e a pobreza é uma violação de direito. A pobreza severa, enfim, eu admito, há um limiar de coesão social abaixo do qual é a indignidade. A indignidade não pode existir. E isto tem que ser um objetivo. Se quiserem de projeção do 25 de abril, se quiserem, mas tem que ser um objetivo que vá para lá das percentagens. É preciso encontrar mecanismos para poder fazer isto e para poder atuar claramente nisso. Há caminhos. Nós fizemos agora a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e tal. Mas nós estamos cansados de muita coisa desse género. E depois também compreender o que é isto da inclusão e da integração. O problema da escola pública portuguesa hoje, que é, este hoje é injusto. Aí está, por exemplo, o facto agora de termos este governo e eventualmente este Ministro da Educação durante 4 anos e meio tranquiliza-me, porque eu conheço razoavelmente o pensamento de João Costa, conheço o trabalho que ele fez como Secretário de Estado e acho que ele tem aqui uma posição que nos pode fazer acreditar que pode haver tempo para instalar um modelo que permita garantir a inclusão universal, etc. Nós podíamos estar aqui nesse tempo a falar da educação e da escola pública e eu acho que era um tema bem interessante para isso. Porque isto é uma questão, claramente, do 25 de Abril. O 25 de Abril conseguiu uma escola pública que acabou com o analfabetismo, que teve taxas importantíssimas de inclusão, que aumentou imensamente a literacia, mas não garantiu a inclusão universal de todas as crianças. E esse objetivo tem que ser prosseguido. E nós vamos regredindo, porque nós vamos substituindo cada vez mais conceitos que são fundamentais para a nossa vivência em comunidade por conceitos operacionais. Reparem só, eu não vos quero estar a passar com isto, mas reparem só o que nós fizemos no conhecimento. Nós pegámos no conhecimento e funcionalizámos-lo. Nós hoje falamos na sociedade a sociedade de conhecimento, a sociedade de inovação, a sociedade de conhecimento, de inovação e das novas competências. Isto é uma cadeia de produção em que nós temos investigação científica, que gera novo conhecimento, que gera inovação e que gera valor. Isto não tem mal nenhum. Pelo contrário, isto deve existir. Agora, o conhecimento não é isto é uma parte do conhecimento.
Isto é um conhecimento funcionalizado, dirigido ao produto e à inovação e à criação de valor, que é fundamental. Então, mas e a dimensão universal do conhecimento? Então, o conhecimento agora fica funcionalizado, e é por isso que eu gosto muito do pensamento itinerário, que, por exemplo, quando ele diz com muita graça, ele diz, mas atenção, há uma superestrutura que nos obriga a fazer uma distinção entre informação que é importante, mas é menos do conhecimento, e conhecimento que é importante, mas é menos do que cultura. E depois ele diz com graça que, por exemplo, uma agência de viagens é uma coisa moderna, é muito importante, mas não resolve os problemas do Ulisses. O Fundo Monetário Internacional, enfim, apesar de com a gravidade com que intervém, mas resolve problemas de equilíbrio financeiro, mas não resolve os problemas de Fausto. A psicanálise foi uma conquista extraordinária, mas não resolve os problemas de ética. E no fundo a ideia é esta. Quer dizer, quem somos nós, humanidade? E como é que nós, humanidade, nos revestimos de poder para intervir no cotidiano, para intervir no dia a dia, para podermos estar lá como humanos? Nós não somos funcionalizados, mas hoje já estamos quase. Isto é uma perda de liberdade, é uma perda de poder, é uma perda, inclusivamente, do papel do Estado democrático. Isto não tem nada a ver com a discussão entre mais Estado ou menos Estado, tem a ver com o Estado que é fundamental e que seja capaz de garantir poder e, ao mesmo tempo, responda pela maneira como o executa. No fundo é isso. O 25 de Abril foi também para instalar a democracia. Talvez se a gente preocupar-se com a defesa dela, deve ser jeito. Quem quer fazer uma pergunta? Estejam à vontade. A primeira pergunta é sempre mais complicada, mas já temos. Desculpa, não vou abordar tanto o livro, porque creio que a conversa agora que se viu para o livro conversa bastante interessante. Antes de mais, já também fazer uma ideia, disse que preferia que não tratassem como conselheiro e não assim como romancista. Mas considerando que o romancista chega depois do poeta, visto que António Aleixo também só nos deixou conselhos, também não creio que ser conselheiro seja assim tão mal. Agora pego aqui É mal, são muito boas. agora pego aqui uma provocação. Falou da questão do funcionalismo, da funcionalidade do conhecimento. Não será também considerado, porque foi bastante taxativo na questão de encarar os Estados como não havendo democracia sem Estado, não será também um bocado taxativo demais e demasiado fatalista achar que não há soberania popular e não há democracia sem Estado? Ou seja, a soberania tem que ser necessariamente canalizada para o Estado? Carminho, se conseguirem implantar isso, eu vou já. O meu problema é que. Vamos lá ver, então, nós temos, aliás, estas coisas, isto é uma instalação, uma conversa acaba por nos retirar da dimensão epistemológica em que nós tratamos destas questões de manipulação. Foi construído exatamente por se entender que a soberania, o que residência do povo, como aliás resulta desta Constituição, era suficientemente capaz de produzir uma emanação representativa da própria organização. E, portanto, o Estado também é uma coisa que a sua esquerda é este mesmo. Agora, por exemplo, é curioso, isto podia ter uma resposta e foi para nós irmos, mas não vai ter. Isso poderia ter resposta nisso que justamente o Estado, a linguagem, no fundo é a consciência de que a criação de uma inteligência artificial comunitária. Já não é inteligência artificial individual, os Estados Unidos não são cada um que pode achar os Estados Unidos, mas pode ser que haja uma inteligência artificial comunitária e é essa inteligência artificial coletiva que vai aumentar. Ora bem, agora vai saber como é que ela se impõe depois. E, portanto, se nós estamos ao nível de uma soberania popular, se tivéssemos ótimo, mas temos sempre uma dificuldade de aceitar isso. Porque há manipulações técnicas para chegar aqui, e onde há manipulação técnica a fazer, ele não fazer desta maneira normalmente não democracia. De maneira que eu, quando parte do Estado e digo não democracia sem Estado, é sobretudo porque eu estou a ver o Estado a desaparecer. Eu não estou a ver o Estado a desaparecer. E estou a ver o poder a não cair nas mãos dos cidadãos. Por isso mesmo é que as podem ser divididas. Hoje anda tudo nas redes sociais, uma autoridade em qualquer tipo e nós andamos todos numa sociedade absoluta de transparência, que é
Nós precisamos de fratura. Nós somos uma sociedade transparente, nós temos uma sociedade demográfica, uma sociedade de exposição. A sociedade em tudo se expõe. Ora, a sociedade não pode expõe na transparência demográfica. E eu estou a dizer mesmo, porque isto é escrito, por exemplo, nós temos uma sociedade de espírito. Eu escrevo uma coisa qualquer, e não preciso falar para ninguém. Vou conectar e vou ver que tenho 550 likes. Eu digo, fantástico, 550 likes. Ora, 550 likes é o espelho que depois eu escolhi que ajuda você também acho. Eu quando vejo ao espelho, já deve ter com a sua, vou ver 500 likes, olha contra a sua. É a mesma coisa. A gente não precisa de 500 vezes. Vamos encontrar 500 pessoas que se exatamente porque não há coisas que já está nada. E, portanto, se nós não interagimos com isto, em termos da afirmação de poder, que não nem nada disto, é evidente que a comunicação, que as tecnologias de informação são fundamentais em tudo isso e tudo. Agora, as estruturas que isto tem criado, as estruturas que tem criado em termos de estabilização democrática, de exercício de poder e de legitimidade do exercício de poder, devia necessariamente colocar-nos em alerta. E é isto que eu vejo que eu fiz. Não sei se posso fazer só um follow-up, que é, mas eu concordo consigo quando diz que esta pergunta depois também pode ser resolvida, evidentemente. Mas depois, lá está. A minha ideia, ou pelo menos na minha convicção, quem pretende destruir a soberania popular, destruir a soberania das pessoas, não nos mente. Nós é que nos permitimos a nós mesmos acreditar nas mentiras. Eu creio que não estará a Mel a dizer, humaniza-te, a dizer exatamente, a pôr em causa a nossa própria humanidade. Ou seja, já sabemos quem é que está a perverter a tecnologia. Mas, aliás, é por isso que a tecnologia não tem agora aqui fazer. Ainda por cima, trazendo um livro não, mas fazer por isso para nós outros formas. Mas, por exemplo, eu acho que já era muito importante que as pessoas tivessem pelo menos algum conhecimento da Xoxana do Porto, com a era da socialismo da vigilância. Evidentemente que há ali uma perspectiva de esquerda, mas há uma perspectiva que não tem, por exemplo, eu não estou a dizer que a gente tem o Jean Baudrillard, etc., que tem uma visão mais marcada, mais clássica de esquerda, mesmo quando a bolha tem. Mas se não quiserem, as pessoas mais, mas as pessoas que se perturbam mais, com fácil a esquerda, a bolha que dá o que isto pode significar, vão ler o mesmo que disse isto, que publicou alguma coisa, em que ele trabalha exatamente as questões da inteligência artificial e projeta-as na guerra do exercício da guerra. E vão ler, vejam lá quem, o Francis Fukuyama. Vai dizer, bom, historialmente, pode pôr em causa a democracia. O Fukuyama já tinha acabado com a história e estamos todos resolvidos pelo menos o livro. E, portanto, isto não é matéria de solução, não é matéria de solução. Está aí, está instalado, está em impor e não. O Papa Francisco agora fica sempre a citar esta coisa. Já vou dizer, é preciso combater a globalização da educação. E o livro de Ivan Harari. Enfim, eu acho que ele é um historiador de turismo, de futebol, mas a parte ele diz, nós podemos correr o risco, se não tivermos um modelo democrático no domínio das tecnologias de informação, da tecnologia, etc., fora, nós podemos compreender um mundo em que os poucos, muito ricos, dominam completamente o setor e a esmagadora maioria das pessoas são meros e podem até não ser pobres, podem ser pura e simplesmente ignorantes, como é que não viesse agora com as suas cidades de correção natural. Aliás, se nós fôssemos internos, podíamos ser parados como não. Agora, se isto é parte da arte, como as funções Agradeço muito a vossa presença. Espero que este festival temporal continue a contar sempre com a vossa colaboração. É importante que a associação tenha abertos para a cultura também. E obrigado ao autor por ter sido disponibilizado para vir falar connosco. Isto vai contra o protocolo. Eu não posso deixar de quero agradecer muito, eu tenho um imenso prazer de estar aqui. Como eu falei demais, há uma nota mais uma que eu vou dizer de mim, que eu só falo muito quando estou em sítios onde preciso para cantar. Eu queria agradecer a vocês e
e dizer novamente uma tolerância que estou dizendo e por outro lado, se acharam que o Pedro, se acham que vai haver alguma contra-legislação que devem pôr a pós próximo, Bastante